O sol nascia lentamente no horizonte, iluminando a fazenda de maneira suave, como se estivesse esperando pelo novo dia, ou talvez para revelar algo que estava prestes a acontecer. No campo, tudo parecia tranquilo, mas no coração de Maria, uma jovem simples de classe baixa, havia uma tempestade de emoções que ela não conseguia controlar. Trabalhando arduamente na fazenda do Senhor Almeida, Maria sempre soubera que seu lugar ali era apenas temporário, uma mera parte do cenário de um mundo onde ela era invisível, sem direitos, sem voz. Seu trabalho era árduo, mas ela nunca se queixava. Maria tinha um espírito forte, forjado nas dificuldades de sua vida, e encontrava beleza no simples ato de plantar e colher, de sentir a terra entre seus dedos. Mas, ao mesmo tempo, ela sonhava com algo mais, com uma vida diferente, uma vida que a tirasse daquela opressão silenciosa que ela chamava de lar. Se você gosta de histórias de amor, superação e redenção, inscreva-se aqui no Dramas de Antigamente, porque tem história nova todos os dias para aquecer o coração e rir a alma. Deixe também o seu like, isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. E já me conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história e em que momento do dia ela faz companhia. O Senhor Almeida, um homem de negócios astuto e dono de várias terras na região, mantinha a propriedade com mão de ferro. Seu filho Rafael havia crescido rodeado de privilégios, sem nunca saber o que era a luta diária pela sobrevivência. Rafael era um jovem imponente, com aparência forte e um olhar determinado. Ele possuía o charme de quem sabia que o mundo estava a seus pés. Mas Rafael tinha algo em sua alma que o fazia questionar as normas do mundo em que vivia. Havia algo em sua natureza que não se conformava com a rigidez do status social que o cercava. Maria e Rafael se conheceram pela primeira vez de maneira simples, quando ele pediu para que ela o acompanhasse nas plantações para ajudar a identificar algumas ervas daninhas. Ela, relutante, quase sem coragem para olhar nos olhos dele, acedeu ao pedido. Desde aquele dia, seus encontros se tornaram frequentes, mas sempre de maneira discreta, escondidos nos cantos da fazenda onde ninguém os via. Rafael, ciente da diferença entre suas classes, tentava ignorar a distância que existia entre eles, mas sua atração por Maria crescia a cada dia, como uma chama que ele não conseguia controlar. O que começou como uma amizade pura e inocente logo se transformou em algo mais forte, mais intenso. Rafael sentia-se cada vez mais atraído pela simplicidade e pelo caráter de Maria, por sua força e determinação, que ele nunca vira em nenhuma das moças de sua classe. Maria, por sua vez, se sentia dividida entre o medo de ser descoberta e a sensação de que, com Rafael, poderia finalmente alcançar algo que nunca imaginara para si mesma. No entanto, a realidade era implacável. A sociedade que o cercava não permitia que pessoas como Maria e Rafael estivessem juntas. Um romance entre eles era impensável, uma ofensa a tudo o que os separava. Rafael sabia disso, mas seu coração não conseguia mais ignorar seus sentimentos por Maria. Ele começou a questionar o que realmente importava em sua vida. Era sua riqueza e status tudo o que ele queria, ou havia algo mais profundo que ele não havia ainda descoberto? Enquanto isso, Maria se via cada vez mais confusa. Ela sabia que amava Rafael, mas temia as consequências que esse amor traria. Ela não queria ser uma mulher que apenas se aproveitava de um homem rico, mas a força do que sentia era algo que ela não podia ignorar. Em sua mente, ela sabia que a diferença entre eles era intransponível, mas no fundo de seu coração, ela também sabia que o que sentia por ele era verdadeiro. À medida que os dias passavam, a tensão entre os dois só aumentava. Seus encontros se tornaram mais intensos, mas também mais arriscados. Eles sabiam que qualquer um poderia descobrir o que estava acontecendo e que isso poderia destruir a reputação de ambos. O amor deles, embora puro, estava sendo moldado por uma sociedade que não tolerava esse tipo de relacionamento. Agora, Rafael precisava decidir se continuaria com a vida que sempre conhecera, confortável e previsível, ou se seguiria o seu coração, arriscando tudo por alguém que ele sabia que a sociedade jamais aceitaria. O dilema estava se tornando mais claro a cada dia que passava.
Maria, por outro lado, precisava lidar com seus próprios medos e dúvidas. Ela sabia que amava Rafael, mas ela também sabia o que o futuro lhe reservava, se essa relação fosse descoberta. A história deles, embora ainda no início, estava se tornando algo muito maior do que simples encontros secretos. Ela estava se tornando uma batalha entre o que o coração desejava e o que a sociedade dizia que era certo. E como todo grande romance, esse amor seria colocado à prova de maneiras que nem Maria nem Rafael poderiam prever. O tempo passou e o relacionamento entre Maria e Rafael cresceu em segredo, sempre marcado pela tensão de não saberem até quando poderiam se esconder das olhadas curiosas. Rafael se tornava cada vez mais inseguro, lutando contra seus próprios sentimentos e a pressão da sociedade em que fora criado. Sua vida até então era uma linha bem definida, com regras claras e expectativas que ele não sabia como desafiar. Porém, à medida que o tempo passava, ele se via cada vez mais enredado no que sua alma realmente desejava. Maria, uma mulher do povo, simples, porém repleta de dignidade e força. Ela não era como as mulheres de sua classe, que, embora belas e educadas, pareciam vazias em comparação com a profundidade e a pureza de Maria. Enquanto isso, Maria tentava se convencer de que esse amor não passava de uma ilusão perigosa. Ela sabia que a vida dela e a de Rafael eram irreconciliáveis. Ela, uma jovem sem grandes posses, e ele, o filho do Senhor Almeida, rico e com um futuro já traçado para ele. O que poderia uma jovem como ela oferecer a ele? Ela sabia que, se essa relação fosse descoberta, ambos perderiam tudo o que tinham. Rafael, a posição social que lhe garantira respeito e riqueza, ela, a liberdade e a paz que havia conquistado na fazenda. O peso da sociedade era imenso, e Maria temia a rejeição. Foi em um dia quente de verão que as tensões finalmente chegaram ao ponto de ruptura. Maria estava na cozinha, preparando o almoço, quando Rafael apareceu, com um olhar sério, quase determinado. Ele se aproximou dela, como se o destino já tivesse marcado aquele encontro. Não havia mais volta. O ar estava pesado, e o som das suas respirações era o único som a preencher o espaço. Rafael segurou as mãos de Maria, e pela primeira vez ela não conseguiu se esquivar. Maria, ele disse, com a voz rouca, carregada de emoção, não posso mais viver com esse dilema. Eu amo você, e não posso mais esconder isso. Sei o que minha família pensa, sei o que a sociedade pensa, mas o que isso significa se não posso ser fiel ao que sinto? Você é o que eu quero, e se isso significar perder tudo, então que seja. Maria olhou para ele, os olhos marejados. Ela sabia que esse momento chegara, mas não estava preparada para enfrentá-lo. As palavras dele eram doces, mas também repletas de dor, e ela se sentia completamente perdida. Como poderia ela aceitar esse amor, sabendo que poderia destruir tanto a vida dele quanto a dela? Ela queria, com todo o seu ser, corresponder a ele, mas o medo de perder tudo o que tinha era um peso que ela não podia ignorar. Rafael, você não entende. Não podemos. Não é só você e eu. Se a sua família souber, isso destruirá tudo. Você terá que abrir mão de sua vida, de sua posição, de tudo o que lutou para conquistar. E eu não posso ser a responsável por isso. Você tem um futuro, e eu sou apenas uma camponesa. O que nós poderíamos ter que valesse a pena? Aquelas palavras cortaram o coração de Rafael, mas ele não recuou. Ele sabia o que estava em jogo, mas também sabia o que estava disposto a arriscar. Eu sei o que você está dizendo, Maria, mas eu não me importo com isso. Eu nunca quis essa vida cheia de regras e falsas expectativas. O que eu quero é você. E eu não vou mais negar o que sinto. Maria se afastou dele, suas mãos ainda tremendo de emoção, mas com os olhos fixos no chão. Ela sabia que, ao aceitar o que ele propunha, ela estaria colocando em risco não apenas a vida dela, mas a dele também. Ela não sabia se estava pronta para isso. Os riscos eram grandes demais. Mas o que ela também sabia, naquele momento, era que o amor deles era algo que não podia ser ignorado, algo que não poderia ser apagado com um simples gesto. Eu não sei o que fazer, Rafael.
Eu sou uma mulher sem nada, sem valor aos olhos da sociedade. Mas mesmo assim, você me quer, mesmo que isso nos destrua. Ele, com a dor estampada no rosto, puxou-a para mais perto, suas mãos ainda segurando as dela com força. Não me importa o que os outros pensam. Só importa o que sentimos um pelo outro. Eu nunca quis ser parte desse mundo. Só queria ser verdadeiro. Quero que você seja minha Maria, para sempre. Aquelas palavras, simples e puras, calaram fundo no coração de Maria. Ela nunca imaginara que um homem como Rafael pudesse sentir algo tão forte por ela, uma mulher simples, de origem humilde. Mas agora, à medida que ela olhava para ele, ela sabia que, de alguma forma, eles pertenciam um ao outro. Não importava as diferenças de classe, de riqueza ou de status social. O que eles compartilhavam era mais forte que qualquer coisa. Eu também te amo, Rafael, ela disse, com a voz quase inaudível. Mas não posso te pedir para abrir mão de tudo por mim. Maria, eu não estou pedindo para abrir mão de tudo. Estou pedindo para viver a nossa vida, nossa verdade, e eu não vou desistir de você. Naquele momento, ambos sabiam que estavam à beira de um grande passo, um passo que os levaria a um futuro incerto. Mas o que importava agora era o que eles tinham um pelo outro. Nada mais importava. Eles estavam prestes a enfrentar o mundo juntos, enfrentando as barreiras que a sociedade tinha colocado em seu caminho. O tempo continuava a passar, e à medida que os dias se arrastavam, o segredo entre Maria e Rafael crescia, assim como os olhares furtivos e os encontros às escondidas. A fazenda de seu pai, Sr. Almeida, continuava a ser o centro da vida de Rafael, e sua posição ali era de grande importância. Porém, dentro dele, havia um vazio crescente, algo que o fazia questionar tudo o que acreditava ser a sua vida ideal. Ele estava preso entre a lealdade à família, as expectativas de seu pai e o desejo de viver algo genuíno e verdadeiro. Ao mesmo tempo, Maria, com sua delicadeza e simplicidade, estava cada vez mais atraída por aquele amor, mas também tinha a sensação de que ele a estava levando a um caminho sem volta. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois que os sentimentos entre os dois se intensificaram. O amor deles parecia ser um jogo perigoso, e Maria temia que o destino cobrasse um preço alto demais por suas escolhas. Enquanto isso, o Sr. Almeida, o pai de Rafael, notava as mudanças em seu filho. Ele sempre fora um homem rígido e meticuloso, com uma visão clara de como as coisas deveriam ser. A fazenda era sua vida, e a posição de seu filho nela era crucial para o legado que ele queria deixar. No entanto, algo estava errado, algo que ele não conseguia identificar, mas que percebia nas atitudes de Rafael. O jovem estava distante, com um olhar distante e pensativo, algo que não era comum nele. Era como se, de repente, o filho que ele conhecia estivesse desaparecendo, e um homem diferente estivesse surgindo em seu lugar. Sr. Almeida nunca poderia imaginar o verdadeiro motivo por trás dessa mudança, e a ideia de um amor proibido jamais passaria por sua mente. Em uma tarde quente, enquanto o sol se punha sobre os campos, Rafael e Maria se encontraram, mais uma vez às escondidas. A tensão entre eles era palpável, como se cada palavra que trocassem pudesse mudar o rumo de suas vidas. Maria olhou para ele com um sorriso tímido, mas Rafael percebeu que ela também estava sufocada pela pressão. Ambos sabiam que o tempo estava se esgotando e que não podiam continuar com esse segredo por muito mais tempo. As palavras de Maria ecoaram em sua mente. Ela sempre dizia que, em algum momento, teriam que enfrentar a realidade. E esse momento parecia ter chegado. Rafael, Maria disse com a voz suave, mas firme, não podemos continuar com isso. Eu sei o quanto você quer viver sua vida e sei o quanto isso é importante para você. Mas você tem que pensar no que isso pode significar para sua família, para seu pai. Eu não posso ser a razão pela qual você perde tudo. Você não pode abrir mão de tudo por mim. Eu não sou suficiente para isso. Rafael olhou para ela, seu coração apertado. Como ele poderia explicar o que sentia, algo que era tão profundo e verdadeiro, mas que, ao mesmo tempo, os estava afastando do mundo que ele conhecia? Ele sentia que havia encontrado a liberdade em Maria, algo que não podia encontrar em seu próprio mundo.
Ela era a chave para a sua felicidade, mas isso significava abandonar tudo o que ele conhecia. Mas o que valia mais, a felicidade verdadeira ou o peso das expectativas que lhe eram impostas? Maria, ele disse, segurando suas mãos com firmeza, não me importa o que o mundo pense. Não me importa o que minha família espere de mim. Eu te amo. E, a partir do momento em que você entrou na minha vida, não há mais caminho de volta. Não quero viver sem você. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas ao ouvir essas palavras, mas ela sabia que não podia mais ignorar a realidade. O amor deles estava se tornando um fardo, uma carga pesada que ambos carregavam sem saber como colocar para fora. Era um amor que os unia, mas também os separava, porque a sociedade ao redor deles jamais permitiria que fizessem essa escolha sem consequências. Eles se abraçaram, o mundo ao redor deles se apagando por um momento. Mas, em algum lugar, a sombra da realidade estava se aproximando. Senhor Almeida, com seus olhos atentos, começava a perceber algo. Ele sabia que seu filho estava mudando, e isso o inquietava. Ele não sabia por quê, mas sentia que havia algo acontecendo com ele, algo que ele não poderia controlar. O velho fazendeiro não tinha ideia do que estava por trás disso, mas estava decidido a descobrir. À medida que os dias passavam, a pressão aumentava. Rafael e Maria estavam chegando a um ponto de não retorno. Eles sabiam que precisavam tomar uma decisão, mas o que seria mais importante, continuar a viver com o peso de um amor proibido ou abrir mão de seus sentimentos por uma vida que não os completava. O dilema que Rafael enfrentava se tornava cada vez mais angustiante. Cada momento ao lado de Maria era precioso, mas a sombra da realidade parecia se aproximar, mais forte a cada dia. Ele sabia que seu pai, Senhor Almeida, não permitiria que ele se envolvesse com alguém de classe inferior, e muito menos alguém que não fosse visto como adequado para o futuro da fazenda. O que parecia ser uma história de amor verdadeira estava prestes a ser esmagado pelas obrigações familiares e pelos preconceitos sociais que ainda imperavam na época. A pressão sobre Rafael aumentava, e ele começava a se sentir como um prisioneiro de suas próprias emoções e responsabilidades. O amor que sentia por Maria o impulsionava a lutar contra tudo e contra todos, mas ao mesmo tempo havia uma voz em sua cabeça que sussurrava que ele precisava fazer a escolha certa para garantir o futuro de sua família e a continuidade do legado de seu pai. Enquanto isso, Maria também estava perdendo o controle sobre a situação. Ela amava Rafael, mas sabia que o que eles estavam fazendo era arriscado. Cada encontro furtivo, cada gesto de carinho trocado às escondidas, estava colocando em risco não apenas o futuro deles, mas também a paz que reinava na fazenda. Ela sabia que, se tudo fosse descoberto, sua vida mudaria para sempre. A vergonha, a humilhação e o desprezo da sociedade viriam como uma tempestade, e ela não estava preparada para enfrentar as consequências de seu amor proibido. Mesmo assim, quando estava ao lado de Rafael, o mundo parecia perfeito, e ela não queria abrir mão de seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se dividida entre o desejo de viver esse amor e o medo das repercussões que viriam com ele. Os dias que se passaram depois daquele encontro na beira da estrada pareciam ser mais curtos do que o normal. O sol parecia se pôr mais rápido, e a noite chegava com um peso que pairava sobre os corações de Rafael e Maria. Eles sabiam que o momento da decisão estava se aproximando, e que mais cedo ou mais tarde teriam que escolher entre o amor e as expectativas de suas famílias. Rafael, em um dos momentos mais difíceis de sua vida, foi até o pai, tentando encontrar uma maneira de explicar seus sentimentos, mas, ao se deparar com o olhar rígido de Senhor Almeida, ele sabia que nada do que dissesse mudaria o fato de que sua vida estava sendo controlada por uma tradição que não mais se alinhava com o que ele desejava para si mesmo. Seu pai, que sempre fora um homem forte e determinado, olhava para ele com uma expressão de desapontamento, como se já soubesse o que ele iria dizer, mas queria ouvir da boca do filho. Rafael, disse Senhor Almeida, com a voz firme e grave, você sabe o que é esperado de você. Sua mãe e eu construímos esta fazenda com suor e sacrifício. Você é o herdeiro, e sua responsabilidade
é manter o legado da nossa família. Não podemos permitir que nada, nem ninguém, ponha em risco o que conquistamos. Não podemos permitir que você se desvie do caminho. Rafael sentiu um peso enorme em seu peito. Suas palavras falharam ao tentar se manifestar. Ele sabia que seu pai estava certo em muitos aspectos, mas a luta entre o que era esperado e o que ele realmente sentia estava prestes a explodir. Ele não queria continuar vivendo uma vida de mentiras, vivendo para agradar aos outros e não a si mesmo. Ele queria ser feliz, e a felicidade que ele encontrara estava nos braços de Maria. Mas, ao mesmo tempo, ele amava sua família e sabia que escolher Maria significaria perder tudo o que ele conhecia, perder a fazenda e a posição que ele tinha. A decisão, porém, não seria tomada por Rafael sozinho. O peso dessa escolha também se refletia em Maria, que cada vez mais sentia que não tinha direito de arrastar Rafael para uma vida que não era a dele. Ela sabia que o amor deles não poderia florescer em um mundo que os veria como uma ameaça à ordem estabelecida. No fundo, Maria sempre soubera que o amor entre os dois era uma impossibilidade, uma paixão que os desafiava, mas que não resistiria aos ventos da realidade. Ela estava pronta para se afastar, para deixar Rafael seguir seu caminho, pois sabia que, no final, o que estava em jogo era muito maior do que o amor que compartilhavam. Mas o amor verdadeiro, o que os unia, era mais forte do que qualquer obstáculo que a vida pudesse colocar em seu caminho. Rafael e Maria sabiam que, a qualquer momento, teriam que tomar uma decisão, e, enquanto isso não acontecia, as semanas passavam em uma agonia silenciosa, onde cada olhar furtivo, cada gesto de afeto, se tornava mais doloroso, como se o tempo estivesse lhes dando um último suspiro antes que tudo fosse revelado. Eles estavam à beira do precipício, prontos para saltar, mas sem saber onde iriam cair. O destino estava prestes a ser selado, e nada poderia impedir que a verdade viesse à tona. Em breve, Rafael e Maria teriam que enfrentar as consequências de seu amor proibido, e a vida deles, como eles conheciam, jamais seria a mesma. Enquanto Rafael e Maria se viam cada vez mais pressionados pelo tempo, as tensões na fazenda aumentavam, o que tornava cada encontro entre eles ainda mais arriscado. Rafael sentia que cada momento ao lado de Maria era precioso, mas ao mesmo tempo a incerteza o corroía por dentro. Ele sabia que qualquer deslize poderia expor tudo, e quando o assunto era o legado de sua família, nada poderia ser deixado ao acaso. A decisão que ele enfrentava estava se tornando mais do que pessoal, ela envolvia o futuro da fazenda, de sua linhagem e de tudo o que seu pai havia construído. Em um momento de profunda reflexão, Rafael decidiu que precisava se afastar de Maria, ao menos por algum tempo, para pensar com clareza sobre o que fazer. A separação, por mais dolorosa que fosse, parecia ser a única solução para que as coisas se acalmassem. Ele sabia que a decisão que tomasse afetaria todos ao seu redor, mas não sabia o quanto seria difícil estar longe de Maria. A saudade, que já tomava conta dele, não faria o caminho mais fácil, mas ele acreditava que precisava colocar a razão acima do coração. Maria, por sua vez, também sentia o peso dessa distância. Ela não queria mais forçar Rafael a escolher entre ela e a fazenda, mas o que sentia por ele era algo que não poderia ser controlado. Ela sabia que se eles se separassem, nunca mais seriam os mesmos, e uma parte dela temia que, ao se afastarem, o vínculo que os unia se quebrasse. Ela amava Rafael profundamente e não conseguia imaginar a vida sem ele, mas a realidade da classe social e do status que ele representava parecia impossível de ser ignorada. O dia da separação chegou e Rafael fez uma viagem até a cidade vizinha para resolver assuntos pendentes com seu pai. A distância entre eles, tanto física quanto emocional, parecia aumentar a cada quilômetro que Rafael percorria. Durante o trajeto, ele pensava constantemente em Maria, imaginando como ela estava lidando com tudo aquilo. O silêncio em sua mente era interrompido apenas pelos sons do cavalo troteando sobre a estrada poeirenta, mas sua cabeça estava longe, tomada pelos próprios dilemas. O que o futuro reservava para Rafael e Maria era incerto, mas uma coisa era certa: o amor deles, embora proibido, não seria facilmente derrotado.
E com isso a fazenda, o legado de Senhor Almeida e a própria vida dos dois estavam prestes a mudar de uma maneira que eles jamais poderiam ter imaginado. A separação de Rafael e Maria deixou ambos com um peso no coração, mas foi também um momento de transformação. Rafael, ao retornar para a fazenda depois de alguns dias, trouxe consigo não só uma bagagem emocional, mas também um novo entendimento do que significava ser livre para amar. Ele se afastou da rigidez imposta por seu pai e começou a perceber que seu próprio destino não deveria ser condicionado a velhas tradições que já não faziam mais sentido. O dilema estava claro em sua mente, e a dúvida que antes o consumia começou a dar lugar a um desejo renovado de liberdade, um desejo de fazer as escolhas que realmente correspondiam ao seu coração. Maria, por outro lado, ao perceber a mudança em Rafael, sentiu que a história deles poderia ter uma nova chance. Ela sabia que ele nunca seria o homem que ela conhecia se seguisse o caminho que seu pai havia planejado para ele, mas, por mais que desejasse estar ao lado dele, ela também sabia que ele precisava ser livre para tomar suas próprias decisões. O amor que compartilhavam não era simples, e as circunstâncias da vida rural tornavam o vínculo ainda mais difícil, mas ambos sabiam que estavam mais conectados do que nunca. Enquanto isso, Senhor Almeida, que nunca imaginou que o filho fosse capaz de questionar suas decisões, começava a sentir o peso de suas escolhas. Ele sempre acreditou que sua sabedoria e experiência eram o que deveriam guiar Rafael, mas agora ele via que talvez a verdadeira sabedoria fosse permitir que o filho tivesse a liberdade de viver sua própria vida. A transformação de seu filho o obrigou a refletir sobre o que realmente importava na vida. Não era o poder, a terra ou o dinheiro, mas a felicidade e o futuro que Rafael escolhesse para si mesmo. O confronto entre pai e filho tornou-se inevitável. Rafael sabia que tinha que falar com o pai e deixar claro o que ele realmente desejava. Ele não queria ser forçado a fazer algo que fosse contra seu coração. E o que mais o preocupava era como isso afetaria a relação deles. Senhor Almeida, com toda a sua autoridade e orgulho, não estava preparado para ouvir as palavras do filho. A conversa que se seguiu foi cheia de tensões, mas também de uma sinceridade que ambos nunca haviam mostrado antes. Rafael pediu, mais do que nunca, para que seu pai o apoiasse em suas escolhas, para que ele pudesse viver sem as correntes da tradição, mas ao mesmo tempo, sem perder o respeito pelo legado que o pai havia construído. Senhor Almeida, diante das palavras de Rafael, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Ele percebeu que o filho já não era mais o jovem que ele havia criado, mas um homem com ideias próprias e um coração cheio de sentimentos e sonhos. Ele sabia que deveria, de alguma forma, deixar o filho seguir o seu próprio caminho, mas ao mesmo tempo, a dor de perder o controle sobre a vida dele era quase insuportável. A conversa terminou sem uma resolução clara, mas algo dentro de Senhor Almeida havia mudado. Ele ainda amava o filho, e por mais difícil que fosse, ele sabia que tinha que aceitá-lo como ele era, com suas escolhas e com seu coração. Durante as semanas seguintes, a vida na fazenda continuou a ser marcada por essa tensão crescente. Rafael e Maria se encontravam às escondidas, sempre com a sensação de que o tempo estava contra eles. No entanto, algo parecia diferente agora. O amor que compartilhavam não era mais um segredo ou uma mera atração, mas um compromisso mútuo de enfrentar as adversidades juntos, sem medo do que o futuro reservava. Eles estavam prontos para enfrentar tudo, desde os desafios impostos pela sociedade até as pressões de suas famílias. O destino de Rafael e Maria estava agora interligado de uma maneira ainda mais profunda. O futuro parecia incerto, mas o que realmente importava era a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo. As dificuldades da vida rural, com suas normas rígidas e expectativas sociais, poderiam ser muitas, mas o amor deles era mais forte do que qualquer barreira imposta por aqueles que o cercavam. Enquanto a fazenda continuava a prosperar sob a gestão de Senhor Almeida, Rafael e Maria sabiam que sua jornada estava apenas começando. Eles precisavam lutar não só pelo seu amor, mas também pela liberdade de fazer as suas próprias escolhas. E foi essa luta, essa busca pela felicidade e pelo respeito mútuo, que os tornaria verdadeiramente livres.
O que o futuro reservaria para eles? Ninguém sabia, mas o que realmente importava naquele momento era que eles estavam prontos para seguir o caminho que escolhessem, sem arrependimentos e sem medo, porque agora, mais do que nunca, estavam unidos pelo amor e pela esperança de um futuro que seria escrito apenas por eles dois. Com o passar dos dias, Rafael se viu mais decidido do que nunca. Ele sabia que sua vida, até aquele momento, havia sido vivida de acordo com os desejos de seu pai, mas ele já não queria mais seguir esse caminho. As palavras que Senhor Almeida havia dito a ele, aquelas palavras tão firmes e rígidas, ainda ecoavam em sua mente. No entanto, ele também sabia que nada seria mais importante do que seguir o seu próprio coração. Ele não queria ser alguém que se conformasse com o destino imposto, queria construir sua própria história. E essa história passava por Maria, por um amor que não poderia ser abafado pelas convenções sociais ou pela pressão de sua família. Enquanto isso, Maria sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Ela sabia que Rafael estava em um momento decisivo de sua vida. Ela o amava mais do que qualquer coisa no mundo, mas sabia que ele precisava fazer essa escolha sozinho. Não era fácil, e o peso do futuro parecia cada vez mais pesado. Ela não sabia o que o destino reservava para os dois, mas ao mesmo tempo, ela sabia que a vida que ela havia vivido até agora, com todas as suas dificuldades, não poderia ser comparada ao amor que sentia por Rafael. Ele a fazia acreditar que poderia haver um futuro melhor para ela, que ela poderia ser mais do que a simples filha de um trabalhador rural. O segredo do relacionamento deles começou a se espalhar pela fazenda. Os olhares curiosos, os sussurros nos corredores e o temor de que algo pudesse ser descoberto começaram a aumentar. Não era mais uma questão de apenas amarem-se em silêncio, mas de manter o relacionamento escondido, porque a verdade poderia ser mais perigosa do que imaginavam. Eles eram um casal improvável, e sua união não era vista com bons olhos pela sociedade conservadora daquela época. A vida rural, com suas normas rígidas, não permitia que uma jovem mulher de classe baixa se casasse com o filho de um fazendeiro rico. Esse relacionamento, se descoberto, poderia significar não só a destruição de suas famílias, mas também a ruína de tudo o que Rafael havia construído em sua vida até aquele momento. O dilema de Rafael crescia a cada dia que passava. Ele amava Maria, mas também sabia que sua família, especialmente seu pai, jamais aceitaria esse relacionamento. Ele tentava não pensar nas consequências, mas não conseguia ignorar a enorme pressão sobre seus ombros. Seria ele capaz de romper com tudo o que conhecia para viver um amor proibido? Sua mente estava dividida, e cada vez mais ele se via em um labirinto sem saída. Enquanto Rafael se encontrava em seu próprio conflito interno, Senhor Almeida, de seu lado, estava começando a perceber que a situação estava se tornando mais complexa do que ele imaginava. Ele sabia que Rafael estava lidando com algo, mas não compreendia o que exatamente estava acontecendo. A relação entre pai e filho havia se tornado mais distante nas últimas semanas, e Senhor Almeida, com seu temperamento forte e decidido, não conseguia entender os sinais de mudança em seu filho. Ele via aquele comportamento como uma afronta, uma quebra das regras que ele havia imposto por tantos anos. Para ele, não havia nada mais importante do que o legado da família e a continuidade do trabalho árduo na fazenda. Ele acreditava que Rafael precisava ser forte, que precisava assumir o controle da fazenda e que não podia se distrair com questões emocionais que o desviassem do seu objetivo. Rafael sabia que, se tomasse a decisão errada, poderia perder tudo o que tinha conquistado até então. Ele temia a reação do pai e sabia que isso poderia significar um rompimento irreparável entre eles. Contudo, uma parte dele sentia que a vida que ele levara até aquele momento já não fazia sentido, que ele não podia ser feliz vivendo de acordo com as expectativas dos outros. O que ele queria, o que ele realmente desejava, era viver ao lado de Maria, alguém que o fazia sentir-se completo, que o fazia acreditar que a vida poderia ser mais do que uma sucessão de obrigações e responsabilidades. Ele sabia que tinha que ser fiel a si mesmo, que não podia continuar vivendo sob o peso das expectativas da sua família. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa decisão poderia ser a mais difícil de sua vida. Maria, por outro lado,
sentia-se igualmente perdida e sozinha. Ela nunca imaginou que, ao se apaixonar por Rafael, sua vida tomaria um rumo tão inesperado. Ela sabia que o que estavam fazendo não era certo aos olhos da sociedade, mas o que mais lhe doía era a possibilidade de perder o amor de sua vida. Ela não podia pedir para que ele abandonasse tudo por ela, mas também não conseguia se imaginar vivendo sem ele. O dilema dela era igualmente complexo, e ela sabia que, a partir daquele momento, nada seria mais simples. Ela também tinha que tomar uma decisão, e o medo de que suas escolhas pudessem destruir o que restava de sua própria vida a consumia. A tensão entre os dois aumentava a cada dia. Eles sabiam que estavam em um ponto sem volta, mas o medo de perder um ao outro tornava tudo ainda mais angustiante. A vida na fazenda já não era a mesma. Cada passo, cada olhar furtivo, se tornava uma constante lembrança de que eles estavam vivendo em um mundo onde seu amor era visto como algo impossível, algo que não deveria existir. Rafael e Maria sabiam que precisavam agir rápido, que o tempo estava contra eles. As semanas foram se passando rapidamente, e logo eles teriam que tomar uma decisão. Continuariam lutando pelo amor que compartilhavam ou se renderiam às expectativas de suas famílias e às convenções da sociedade. O que parecia ser o começo de um amor impossível poderia se tornar, com o tempo, uma história de superação e liberdade, ou o fim de um sonho que nunca teria a chance de se realizar. Só o tempo diria. A escolha deles estava prestes a definir o futuro, não só de suas vidas, mas também de suas famílias e de toda a comunidade rural onde viviam. E mais do que qualquer coisa, Rafael e Maria sabiam que o amor, apesar de proibido, seria a força que os guiaria, a chama que os manteria vivos, mesmo em um mundo onde o amor entre classes sociais diferentes parecia impensável. O futuro estava em suas mãos, e mais uma vez, o amor verdadeiro seria colocado à prova. Nos dias que se seguiram, Rafael e Maria passaram a viver um verdadeiro dilema. As conversas entre eles se tornaram mais intensas, mais profundas. Cada palavra, cada gesto carregava o peso de uma decisão que os dois sabiam que teria um impacto irreversível em suas vidas. Não era apenas sobre o amor que compartilhavam, mas sobre a ideia de lutar por um futuro juntos, mesmo que esse futuro fosse cercado de incertezas. Eles sabiam que, se não tomassem a decisão certa, poderiam perder tudo o que mais amavam. Maria, com sua beleza simples e seus cabelos negros, que caíam levemente sobre seus ombros, já não era a mesma. Ela, que antes caminhava pela vida com uma leveza quase ingênua, agora carregava uma responsabilidade muito maior. O que ambos não sabiam era que o tempo estava se esgotando. Senhor Almeida, pai de Rafael, havia começado a perceber que algo estava errado. Ele sentia que o filho estava distante, que havia algo que ele não sabia, e isso o incomodava profundamente. O homem imponente que sempre acreditou ter controle sobre tudo começou a se questionar sobre os rumos que sua família estava tomando. Ele via a paixão de Rafael por Maria como uma ameaça direta ao futuro da fazenda. Para ele, não havia nada mais importante do que manter o nome da família intacto, manter a riqueza, o poder e a tradição. Ele acreditava que um bom casamento para seu filho era a chave para garantir que tudo o que ele construíra continuasse seguro, mas Rafael parecia estar jogando tudo isso fora por causa de uma mulher de classe baixa. Senhor Almeida, com seus cabelos grisalhos e olhar autoritário, não poderia permitir que sua linhagem fosse manchada por um amor que ele considerava indigno. Ele não entendia a escolha de seu filho, e isso o fazia se sentir traído, incompreendido. O orgulho e o medo de perder tudo o que havia conquistado durante sua vida estavam levando-o a uma postura mais agressiva. Ele começava a se preparar para uma confrontação direta com Rafael. Não demoraria muito para que ele descobrisse a verdade, e quando isso acontecesse, ele faria o que fosse necessário para afastar Maria de seu filho. Mas enquanto isso, Rafael e Maria continuavam a viver sua história em segredo. Eles se encontravam em lugares escondidos da fazenda, longe dos olhares de todos. Em cada encontro, suas mãos se entrelaçavam com mais força, e o amor deles crescia ainda mais. Eles sabiam que não podiam viver na mentira para sempre, mas por enquanto estavam dispostos a aproveitar cada momento,
cada segundo juntos como se fosse o último. A vida de Maria, marcada pela luta e pelas dificuldades, estava agora repleta de uma esperança que ela nunca imaginara que experimentaria. Ao lado de Rafael, ela se sentia viva, sentia-se valorizada, como se finalmente tivesse um lugar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que esse amor estava fadado a ser destruído, que a sociedade jamais permitiria que eles vivessem juntos. Enquanto isso, a tensão aumentava cada vez mais na fazenda. Rafael, em sua luta interna, estava cada vez mais dividido entre seguir o caminho que sua família e sociedade haviam traçado para ele ou seguir seu coração e lutar pelo que ele sabia ser o certo. Ele não sabia quanto tempo mais conseguiria manter esse segredo. Maria, por sua vez, também estava perdida, temendo o momento em que tudo seria revelado. Ela sabia que, quando isso acontecesse, suas vidas mudariam para sempre. O amor deles estava em risco, mas o que eles não sabiam é que esse amor, por mais improvável que fosse, poderia ser a chave para transformar suas vidas para sempre. A história de Rafael e Maria estava prestes a se tornar algo muito maior do que eles poderiam imaginar. O conflito entre o que é certo e o que o coração deseja os colocava em uma encruzilhada. A escolha deles iria definir o futuro, não só de suas vidas, mas de toda a comunidade rural onde viviam. Eles estavam prestes a quebrar as barreiras da sociedade, a lutar por um amor proibido que poderia reescrever a história de suas famílias. E, mais importante, eles estavam prestes a descobrir que, mesmo em um mundo onde o amor entre classes diferentes era impensável, o verdadeiro amor poderia ser a força mais poderosa de todas. A tensão na fazenda aumentava a cada dia que passava. O tempo parecia se arrastar com uma sensação de inevitabilidade. Algo estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia exatamente o que. Rafael e Maria se viam cada vez mais pressionados, não apenas pela pressão da sociedade, mas também pela iminente descoberta do relacionamento deles. A fazenda, antes um local de trabalho árduo, agora se tornava um campo de batalha onde o amor e a tradição se chocavam de maneira cruel. O sol mau havia se erguido quando Rafael e Maria se encontraram mais uma vez no local secreto que haviam escolhido como refúgio. A pequena clareira próxima à borda do rio, longe dos olhos curiosos da casa grande, agora era o único lugar onde podiam estar juntos em paz. Cada encontro se tornava mais arriscado, mas também mais essencial. Maria, com seus olhos castanhos brilhando sob a luz suave da manhã, observava Rafael com uma expressão séria. Ela sabia que aquele momento de tranquilidade era apenas uma pausa temporária antes da tempestade. O que aconteceria quando seu pai descobrisse? E, mais importante, o que aconteceria com Rafael? Ele, por sua vez, olhava para ela com uma mistura de ternura e angústia. Seu rosto, normalmente impassível, agora exibia uma leve tensão. Seus cabelos castanhos e curtos estavam bagunçados pelo vento da manhã, mas seus olhos, geralmente frios e calculistas, agora transpareciam o dilema interno que estava consumindo sua alma. Ele sabia que, a qualquer momento, seu pai poderia descobrir o que estava acontecendo. O peso dessa responsabilidade começava a esmagar seu peito, mas, ao mesmo tempo, seu amor por Maria o fazia querer enfrentar tudo isso. As mãos de Maria estavam trêmulas. Ela sentia um frio na barriga, não pela presença de Rafael, mas pelo que sabia que se aproximava. Sua vida até então havia sido uma luta constante, uma luta para sobreviver, uma luta para garantir que sua família tivesse o que comer, que seus irmãos pudessem ir à escola. A vida simples na fazenda, embora difícil, era tudo o que ela conhecia. Ela nunca imaginou que seu destino poderia se cruzar com o de um homem tão distante de sua realidade. Rafael, com seu porte imponente, seus modos refinados, sua postura de nobreza. E, no entanto, ali estavam eles, dois mundos distintos, unidos pelo desejo de viver um amor que jamais poderia ser aceito. Maria sabia que o que eles estavam fazendo era um risco imenso, mas não conseguia se afastar de Rafael. Ela havia aprendido a amá-lo de uma maneira que não compreendia totalmente, mas que, em seu coração, sabia ser verdadeira. Rafael, por mais que tentasse racionalizar seus sentimentos,
não conseguia negar o que sentia por ela. Ele sabia que havia um abismo entre as suas origens, mas ao olhar para Maria, ele não via uma mulher de classe baixa, ele via uma alma pura, alguém que o fazia se sentir mais humano, mais verdadeiro, e isso o fazia questionar tudo o que ele acreditava. Os dois estavam presos em um jogo de expectativas e medos, entre o que o coração desejava e o que a sociedade esperava deles. Cada conversa entre eles era carregada de um desejo profundo, mas também de um medo avassalador do futuro. A pressão do pai de Rafael, o peso de sua herança e as responsabilidades que ele carregava estavam fazendo com que ele se sentisse cada vez mais perdido. Como poderia enfrentar seu pai e a sociedade para ficar com a mulher que amava? Como poderia abandonar tudo o que sempre conheceu para viver algo tão incerto? Mas, ao mesmo tempo, como poderia viver sem ela? As semanas passaram e o clima na fazenda começou a mudar, o sol quente de verão se foi e uma brisa fresca começou a se espalhar pelo campo. No entanto, a calma na fazenda era uma ilusão. Rafael e Maria estavam cada vez mais distantes dos outros, mas cada vez mais próximos em seu amor. O tempo que passavam juntos era cada vez mais precioso, mas também cada vez mais doloroso, pois sabiam que em algum momento tudo isso seria interrompido. O medo da descoberta estava sempre presente, mas o desejo de viver esse amor os impulsionava a continuar. Certa manhã, enquanto Rafael inspecionava as plantações e Maria ajudava sua mãe na cozinha, um mensageiro chegou à fazenda, trazendo notícias de Senhor Almeida. O coração de Rafael gelou ao saber que seu pai havia convocado uma reunião e que ele deveria comparecer imediatamente. O tom de urgência no recado fez Rafael perceber que algo grave estava prestes a acontecer. Ele sabia que a paciência de seu pai tinha limites e que ele não ficaria tranquilo por muito tempo com a situação. O medo de que o segredo de Rafael fosse exposto estava tomando conta dele. O que seu pai faria ao saber da relação com Maria? Rafael se retirou para seu quarto, fechando a porta atrás de si, com a mente em turbilhão. Ele sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A reunião com seu pai seria crucial, e ele precisava se preparar para as consequências. Ele não sabia se tinha força para enfrentar a fúria de seu pai, mas sabia que a vida que ele levava até ali já não o satisfazia mais. O homem que ele era, o filho obediente, o herdeiro da fazenda, já não existia. Ele estava se tornando outra pessoa, alguém que amava sem restrições, alguém que desejava mais do que o poder e a riqueza. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria perder tudo o que sempre conheceu. Maria, enquanto isso, também sentia que algo estava prestes a mudar. Ela sentiu um aperto no peito ao ouvir o mensageiro falar sobre a convocação de Rafael. Ela sabia que essa era a hora da verdade, o momento em que a vida deles tomaria um rumo decisivo. As horas se arrastaram até a noite, quando Rafael finalmente retornou, com os olhos mais sombrios do que nunca. Ele não precisou dizer nada. Seus olhos falavam por si mesmos. Maria sabia que a conversa com seu pai não havia sido boa, e ela temia pelo futuro. A noite caiu, e no silêncio da fazenda, o casal se encontrou em seu local secreto novamente, com os corações pesados e as mentes turvas. Rafael olhou para Maria, seu rosto cansado, mas determinado. Ele sabia que o momento de tomar uma decisão havia chegado, mas a pergunta que restava era: ele conseguiria lutar por ela e enfrentar tudo o que viria pela frente? Os dois se abraçaram, um gesto de carinho e consolo, mas também de despedida. Sabiam que o futuro estava incerto e que as escolhas que fizessem agora definiriam o resto de suas vidas. O medo os consumia, mas o amor era mais forte. E mesmo com todas as incertezas, o coração de Rafael sabia que ele não poderia viver sem ela. A luta de Rafael e Maria estava apenas começando, e a história deles, cheia de desafios e obstáculos, seria uma jornada de redenção e superação. Eles não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas estavam dispostos a enfrentar tudo por amor, dispostos a quebrar todas as barreiras da sociedade e viver sua história, não como uma história proibida, mas como um amor que desafiava os limites do tempo e da classe social. O que quer que acontecesse a seguir estava além de suas mãos, mas o que eles tinham,
o que ninguém poderia tirar deles era o amor. A manhã seguinte chegou com um céu nublado, como se o próprio tempo estivesse refletindo a tensão que pairava sobre a fazenda. Rafael acordou mais cedo que o habitual, sua mente agitada com os eventos da noite anterior. Ele sabia que sua vida estava em um ponto de inflexão. A decisão que tomasse agora poderia mudar o curso de tudo. Seus olhos se fixaram na janela, onde o sol mal conseguia atravessar as nuvens pesadas. Ele sentia um peso no peito, não por medo do que seu pai poderia fazer, mas pela angústia do que ele mesmo deveria fazer com o futuro de Maria. Ele se levantou e se preparou, vestindo suas roupas simples, mas elegantes, típicas da época, os sapatos de couro batendo suavemente no chão de madeira. A casa estava silenciosa, o som da fazenda distante chegou até ele, lembrando-o de sua responsabilidade com os trabalhadores e a terra. Mas hoje, sua responsabilidade não estava na fazenda, estava com Maria. Ele sabia que deveria ir até ela, conversar com ela sobre o que estava prestes a acontecer. O encontro com seu pai não seria fácil, ele podia sentir isso em cada fibra do seu ser. Enquanto isso, Maria acordava em sua pequena casa, a luz entrando pelas frestas da janela. Ela sentia um peso semelhante no coração, não sabia o que o dia de hoje traria, mas sentia que a situação estava chegando ao seu ápice. Maria sempre fora uma mulher forte, mas sua força estava sendo testada de maneiras que ela nunca imaginou. Ela sempre soubera que sua posição social era inferior, que o que sentia por Rafael era proibido e que, se fossem descobertos, as consequências seriam graves, mas nunca imaginou que a verdade poderia chegar tão perto. Ela levantou-se e foi até a pequena janela, olhando para os campos que se estendiam diante dela, seu coração batendo rápido, cheia de uma mistura de medo e esperança. Rafael caminhou em direção à casa de Maria, seus passos ecoando no caminho de terra batida. A fazenda estava calma, os trabalhadores ainda estavam se preparando para o longo dia de trabalho, e ele sabia que, se a situação não fosse resolvida logo, tudo poderia começar a desmoronar. Ele chegou à porta da pequena casa de Maria, o coração acelerado. Ela abriu a porta e seus olhos se encontraram. O momento parecia suspenso, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar a intensidade daquele encontro. Eles sabiam que, a partir daquele instante, nada mais seria igual. Rafael olhou para Maria. Seus olhos eram profundos e cheios de uma mistura de determinação e medo. Ele sabia que a decisão que tomasse agora poderia ser a última chance de viver ao lado dela, mas também sabia que enfrentaria a ira de seu pai, e isso poderia custar tudo o que ele sempre conheceu. Ele respirou fundo e disse, com a voz grave e firme, mas carregada de emoção: Maria, hoje tudo se resolve. Eu não posso mais viver com esse peso. Não posso mais esconder o que sinto por você. Se for necessário, enfrentarei meu pai, a sociedade e tudo o que me foi ensinado para ficar ao seu lado. Não posso mais negar o que está em meu coração. Maria olhou para ele, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas contidas. Ela sabia que não poderia mais ficar à sombra do medo. O amor que ela sentia por Rafael era mais forte do que qualquer obstáculo, mais forte do que a vergonha ou as convenções sociais. Ela sempre soubera que seria difícil, que sua vida nunca seria simples, mas agora, ao ouvir as palavras dele, sentiu que, finalmente, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Eu também não posso mais viver assim, Rafael. Minha vida sempre foi limitada pelo medo, pela falta de escolha, mas quando você entrou nela, me deu algo que eu nunca imaginei que teria. Eu também não quero mais viver com medo, não quero mais esconder o que sinto. Eu te amo, e vou lutar pelo nosso amor, independentemente do que aconteça. Os dois ficaram em silêncio por um momento, o tempo parecia ter parado. Eles sabiam que, ao falarem essas palavras, estavam quebrando todas as barreiras que existiam entre eles, não apenas barreiras sociais, mas barreiras emocionais, barreiras que haviam sido construídas por uma vida inteira de restrições. Eles estavam se libertando, e isso era mais assustador do que qualquer outra coisa. Mas o medo não durou muito, pois algo dentro deles despertou. Eles estavam prontos para lutar. Rafael estendeu a mão para Maria, ela hesitou por um momento, mas logo a tomou.
Era como se o mundo inteiro tivesse se alinhado naquele gesto simples. Eles estavam prontos para enfrentar tudo, o que quer que fosse, porque sabiam que, ao final, estariam juntos. Eles caminharam de volta até a fazenda, lado a lado, com os corações batendo em uníssono. Não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam certos de que o que havia entre eles era mais forte do que qualquer desafio que pudessem enfrentar. O amor deles era mais profundo do que o medo, mais forte do que as convenções sociais. E, embora soubessem que a luta seria árdua, estavam prontos para enfrentar tudo, pois juntos acreditavam que poderiam superar qualquer coisa. Enquanto isso, no outro lado da fazenda, o pai de Rafael observava sua mansão com um olhar preocupado. Ele sabia que algo estava errado, havia algo no ar que não conseguia entender. A calmaria de sua fazenda estava prestes a ser quebrada, e ele sabia que, de alguma forma, isso envolveria seu filho. Ele já havia desconfiado do relacionamento de Rafael com Maria, mas não sabia até onde isso poderia ir. O que aconteceria quando ele finalmente descobrisse a verdade? O que faria quando soubesse que seu filho, o herdeiro de sua fazenda, estava apaixonado por uma mulher de classe baixa? Ele já tinha começado a fazer planos para garantir que a herança de sua família fosse preservada, mas agora, com esse segredo, tudo parecia estar fora de controle. Rafael, Maria e o pai de Rafael estavam prestes a se encontrar em um caminho inevitável, um caminho que levaria a mudanças drásticas e irreversíveis. Não havia mais volta. O amor proibido de Maria e Rafael estava prestes a ser revelado, e as consequências desse amor os marcaram para sempre. Cada um deles teria que escolher qual caminho seguir. Mas no fundo, sabiam que a luta que se aproximava seria a batalha pela liberdade do amor. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. A fazenda estava em um silêncio inquietante. A calmaria da tarde não correspondia ao turbilhão de emoções que se passava nos corações de Rafael e Maria. Eles sabiam que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Cada passo que davam em direção à confrontação com o pai de Rafael parecia um passo mais próximo de um destino incerto, mas ao mesmo tempo mais próximo de uma liberdade que nunca haviam conhecido antes. Rafael respirou fundo enquanto caminhava ao lado de Maria, seu coração batendo forte, mais rápido do que jamais imaginara. Ele olhou para ela com um misto de amor e preocupação. Ela estava ao seu lado, mas ele sabia que o que estavam prestes a enfrentar era muito maior do que os dois sozinhos poderiam suportar. O medo de perder tudo o que conhecia estava estampado em seu rosto, mas ele sabia que havia algo ainda mais importante: o que ele sentia por Maria. Maria, disse ele com a voz rouca, quebrando o silêncio que os envolvia, estou com medo do que vai acontecer. Meu pai jamais aceitará nossa relação, e o que virá depois disso, não consigo prever. Mas eu não posso voltar atrás, nem agora, nem nunca. Maria olhou para ele com os olhos cheios de entendimento. Ela sabia que ele estava passando por uma luta interna difícil, uma luta que a deixava também dividida. O amor deles sempre fora proibido, mas nunca foi menos verdadeiro. Ela sabia o que havia em seu coração, sabia que não importava o que o pai de Rafael pensasse ou fizesse, o que ela sentia por ele era algo que não poderia ser apagado. Eu entendo, Rafael, disse ela, com uma voz suave, mas firme. Eu também tenho medo, mas temos que enfrentar isso juntos. O que quer que venha, nós iremos atravessar. Não há mais volta para nós, e eu não quero que haja. O que sinto por você é mais forte do que qualquer obstáculo, mais forte do que qualquer ameaça que seu pai possa fazer. As palavras de Maria foram como um bálsamo para Rafael. Ele sentiu uma onda de força invadir seu peito. Ele não estava sozinho nisso. Nunca esteve. Ele olhou para ela, o medo ainda presente, mas agora misturado com uma sensação de coragem. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Eles haviam chegado até aqui, não importava o que acontecesse a seguir, eles haviam conquistado algo muito maior do que uma simples relação. Eles haviam conquistado a liberdade de ser quem eram, sem medo, sem vergonha. O som dos passos dos dois ecoava pelo caminho de terra batida, e enquanto caminhavam, o futuro parecia incerto, mas o presente era inegavelmente real.
O caminho até a casa do pai de Rafael parecia mais longo do que nunca, e o peso das decisões a serem tomadas se tornava cada vez mais evidente. O que aconteceria quando se deparassem com o patriarca da família? Rafael sabia que seu pai jamais aceitaria Maria. Ela era, para ele, uma estranha, vinda de um mundo completamente diferente do seu. A diferença de classe social era um abismo que não podia ser ignorado. Ele sabia que essa luta não seria fácil, mas era uma luta que ele estava pronto para enfrentar. Enquanto Rafael e Maria caminhavam, uma sensação de inevitabilidade pairava no ar. Eles sabiam que esse confronto seria decisivo, mas, ao mesmo tempo, sabiam que o simples fato de estarem juntos já era uma vitória. Eles haviam ultrapassado as barreiras sociais, haviam desafiado as expectativas e agora estavam prontos para o que viesse a seguir. A casa do pai de Rafael estava à vista, e com ela, a tempestade que se aproximava. A casa era imponente, construída com grandes pedras, uma verdadeira fortaleza, que representava o poder e a riqueza da família de Rafael. Cada detalhe da construção parecia refletir a força e a autoridade de seu pai, que sempre havia governado tudo à sua volta com mãos de ferro. Rafael sabia que entrar naquela casa seria um confronto direto com tudo o que seu pai representava. Ele sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, mas sabia que não havia mais espaço para hesitação. Ao chegar à porta da casa, Rafael parou por um momento, respirou fundo e olhou para Maria. Ela segurava sua mão, a confiança nos olhos dela, dando-lhe a força que ele precisava. Ele apertou a mão dela com mais firmeza, como se a presença dela fosse a única coisa que o mantinha em pé. Eles não estavam sozinhos, estavam juntos, e isso era o suficiente. Ele bateu na porta, e em segundos, o rosto de um criado apareceu, reconhecendo-o imediatamente. O criado os conduziu até a sala principal, onde seu pai estava sentado em uma cadeira de madeira escura, observando-os com olhos penetrantes. O ambiente estava imerso em uma atmosfera tensa, o ar pesado com as palavras não ditas que pairavam entre eles. O pai de Rafael levantou-se lentamente ao vê-lo entrar, seu olhar fixo e exigente. Ele olhou para Maria, a surpresa em seu rosto, mas não mostrou nenhum sinal de reconhecimento ou aceitação. A tensão na sala era palpável, a sensação de confronto era quase física. Rafael sentiu que seu estômago se apertava, o momento da verdade havia chegado. Não havia mais espaço para voltar atrás. "Você veio aqui para me dizer alguma coisa, filho?" perguntou o pai, sua voz fria e controlada. Rafael olhou para ele, sem desviar os olhos, sua postura firme. Ele sabia o que tinha que fazer, sabia que não poderia mais esconder a verdade. "Sim, pai", disse Rafael, sua voz firme, mas com um toque de emoção. "Eu vim para lhe dizer que Maria é a mulher com quem eu escolhi viver. E não importa o que o senhor pense, nada vai mudar isso. Ela é a mulher que eu amo. E, independentemente de sua posição ou do que o senhor pensa de sua classe, ela é a pessoa com quem eu vou ficar." O pai de Rafael olhou para ele, uma mistura de raiva e incredulidade em seu rosto. Ele estava prestes a responder, mas Maria o interrompeu, sua voz tranquila, mas cheia de força. "Eu sei quem sou e de onde vim, senhor", ela disse, olhando nos olhos do homem que estava diante dela. "Eu não vim para ser aceita por quem sou ou pelo que tenho, mas por quem sou como pessoa. Eu amo o seu filho, e é isso que importa." O pai de Rafael ficou em silêncio por um momento, a raiva ainda evidente em seu olhar. Ele parecia pesar as palavras deles, mas não estava disposto a aceitar facilmente. Ele finalmente falou, sua voz carregada de desprezo. "Você está sendo imprudente, meu filho", disse ele. "A sua decisão pode destruir tudo o que sua mãe e eu construímos." Rafael, no entanto, não recuou. Ele olhou para seu pai com firmeza, a decisão tomada. "Eu não vou abrir mão do meu amor por Maria, pai. Isso é o que importa para mim. Se o senhor não pode aceitar isso, então teremos que encontrar outro caminho. Mas eu não vou negar quem eu sou, nem o que sinto." A sala caiu em um pesado silêncio, a tensão pairando no ar. O pai de Rafael olhou para ele, os olhos cheios de conflito e raiva. Ele sabia que a luta pelo que acreditava estava apenas começando.
O destino de sua família estava em jogo, e ele não estava disposto a aceitar que uma simples mulher pudesse destruir tudo o que ele havia construído. Maria e Rafael estavam prontos para lutar, para enfrentar qualquer coisa que viesse. Eles sabiam que a estrada à frente seria difícil, mas a partir daquele momento, estavam preparados para qualquer desafio que a vida lhes impusesse. A batalha estava prestes a começar. O amor deles seria testado de maneiras que eles nunca imaginaram, mas o que eles tinham um pelo outro era mais forte do que qualquer adversidade. Eles estavam prontos para lutar pelo que era deles, pelo amor que haviam conquistado e pela liberdade de viverem sem medo. O silêncio que se seguiu após as palavras de Rafael parecia pesar mais do que qualquer grito ou confronto físico. A tensão na sala era palpável. A atmosfera estava carregada de emoções conflitantes. O olhar do pai de Rafael era intenso, seus olhos fixos no filho com uma raiva que parecia fervilhar. Mas também havia algo mais ali, talvez uma ponta de tristeza, talvez um sentimento de derrota. Algo que Rafael não sabia identificar, mas que estava começando a entender. Ele sabia que sua decisão havia quebrado algo dentro daquele homem, algo que nunca poderia ser reparado. Maria ficou ao lado de Rafael, o peso do momento também visível em seu rosto, mas ela não desviava o olhar. Ela sabia que o que estavam enfrentando não seria fácil, mas estava disposta a lutar. Para ela, a verdade era simples. Ela amava Rafael, e nada mais importava. A guerra que se instauraria ali não seria uma batalha entre classes sociais, mas entre o que era mais profundo: o direito de amar, o direito de escolher, o direito de viver de acordo com o que o coração mandava. Após o longo silêncio, o pai de Rafael finalmente quebrou o olhar com o filho e se virou para Maria. Sua expressão era dura, mas ele não pôde evitar um suspiro pesado, como se o peso da decisão estivesse finalmente caindo sobre seus ombros. Ele sabia que seu poder, sua autoridade e o legado da família estavam sendo desafiados de uma forma que nunca havia imaginado. A força com que sua família sempre se sustentara estava em risco, e naquele momento ele se viu diante de um futuro incerto. Você pensa que pode simplesmente ignorar tudo o que construímos, disse o pai de Rafael, sua voz mais calma agora, mas ainda carregada de amargura. Você pensa que sua vontade e a vontade dessa mulher podem mudar tudo o que uma vida inteira construiu? Rafael respirou fundo, o peso das palavras do pai ecoando em sua mente, mas ele não vacilou. Olhou para o homem que sempre fora uma figura de autoridade, que sempre tivera o controle de sua vida, e falou com a determinação que agora preenchia seu ser. Eu pensei em tudo isso, pai, respondeu Rafael, a voz firme e intransigente. Pensei em cada passo, em cada consequência, mas o que eu senti por Maria nunca poderia ser controlado. O que sinto por ela não é algo que o Senhor possa destruir. O que nos une é mais forte do que o Senhor construiu. O pai de Rafael ficou em silêncio por um momento, a raiva em seus olhos misturando-se com uma expressão de frustração. Ele sabia que não podia mudar a escolha do filho, mas, ao mesmo tempo, o peso da perda lhe parecia esmagador. Perder o filho para uma mulher como Maria parecia impossível para ele, uma traição contra tudo o que ele havia conhecido e defendido. Ele nunca aceitara as diferenças de classe, nunca aceitara que um homem de sua estirpe se apaixonasse por alguém de um nível social inferior. Mas o que Rafael estava dizendo era algo mais do que uma simples paixão juvenil, era uma escolha definitiva, era a decisão de seguir a própria vida, de ser quem realmente queria ser. Não havia mais espaço para concessões ou justificativas. Rafael estava determinado a viver sua vida ao lado de Maria. Não importava o que isso significasse para ele ou para a família. O silêncio na sala era profundo, mas Maria, que estava ao lado de Rafael, tomou a palavra novamente, quebrando a tensão com sua voz suave, mas cheia de coragem. Senhor, ela começou, com um olhar direto nos olhos do pai de Rafael. Eu não vim para ser aceita pelo que sou ou pelo que tenho. Eu vim para lutar pelo amor que sinto por seu filho. Eu não sou uma ameaça para o que o Senhor construiu. O que queremos, o que buscamos, é apenas o direito de viver nossa vida. O pai de Rafael não respondeu de imediato, mas seu olhar se suavizou por um instante,
como se as palavras de Maria o tivessem tocado de alguma forma. Ele estava diante de algo que nunca poderia ter previsto. Ele sempre acreditara que controlaria o futuro do filho, mas ali diante dele estava o amor deles, mais forte do que qualquer obstáculo. Ele não podia negar o que estava acontecendo, mas também não estava pronto para aceitar a ideia de que tudo o que ele acreditava estar correto poderia ser virado de cabeça para baixo. Rafael, vendo o silêncio do pai, sentiu que o momento decisivo se aproximava. Ele sabia que não tinha mais argumentos para apresentar, sabia que a decisão estava tomada, não apenas para ele, mas para toda a sua vida. Ele olhou para Maria, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e amor. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposto a seguir, não importava o custo. "Eu amo você, Maria", disse ele, sua voz cheia de emoção, mas também com uma firmeza que ninguém poderia duvidar. "E não importa o que aconteça, não importa o que o Senhor pense, eu vou seguir ao seu lado. Juntos, vamos construir o nosso futuro, longe de tudo o que tentam nos impor." O pai de Rafael observou os dois por um longo momento, sua expressão fechada, mas seus olhos, que sempre foram tão poderosos, pareciam agora vacilar. Ele sabia que havia perdido algo que nunca poderia recuperar, sabia que a luta pela sua família havia chegado ao fim. A mudança havia chegado, e ele não podia mais controlar o destino do filho, nem o seu próprio. Maria e Rafael, por sua vez, sabiam que o futuro ainda era incerto, mas não havia mais medo em seus corações. Eles estavam juntos, e juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O amor deles, mais forte do que qualquer classe social ou qualquer obstáculo, os guiaria adiante. Eles estavam prontos para enfrentar o mundo, para viver a vida que haviam escolhido, independentemente do que o passado havia ditado. O amor, para eles, era tudo o que importava, e juntos enfrentariam o que viesse. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva aqui em Dramas de Antigamente e conte nossos comentários qual nota essa história merece. Seu comentário é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.